Êxodo 13, verso 3. Diz assim: Disse mais Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Agora abre a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Também capítulo 13. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Números capítulo 13, verso de número 25. Êxodo capítulo de número 13, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe contas a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra sejamos ministrados, edificados, orientados, corrigidos, nutridos espiritualmente, salvos, curados pela tua palavra. Faz coisas grandes nessa noite através da tua palavra, no poderoso e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vencendo a mentalidade de escravo. Nós conhecemos a história do povo de Israel, e aquele povo passou um período muito grande, alguns séculos, no cativeiro egípcio, como escravo de Faraó e dos seus algozes. E Deus fez com que o povo de Israel, mesmo naquele sofrimento todo, crescesse de forma muito extensa e se multiplicasse de forma extraordinária. Crescer e multiplicar foi a bênção que Deus tinha dado desde a criação do homem no Éden. E o povo cresceu de uma forma extraordinária. Mas no meio de todo aquele sofrimento, a Bíblia diz que o povo clamava a Deus dia e noite para que o Senhor os libertasse daquela escravidão, para que o Senhor rompesse as cadeias e os grilhões daquela escravidão egípcia. E no tempo certo, Deus enviou Moisés como seu libertador. Deus fez Moisés nascer, Deus fez Moisés viver
no palácio do Egito, como um dos príncipes do Egito, como um filho, né, adotivo da filha de Faraó, conhecendo toda a cultura, toda a ciência do Egito. Depois Deus permitiu Moisés viver mais 40 anos no deserto, aprendendo, né, todas as técnicas de sobrevivência no deserto. Então essa experiência de 40 anos como príncipe, 40 anos como pastor, depois ele teve aquele encontro poderoso com Deus lá na sarça ardente que pegava fogo, mas não se consumia. Ele tem a visão da glória de Deus e ali ele é chamado para aquela missão de libertar o povo de Israel daquele cativeiro. E Deus fala com ele, vai, liberta o meu povo. E ele vai então obedecendo a ordem do Senhor. Nós conhecemos a história. O faraó não quer permitir o povo ser liberto. Deus envia as pragas, as 10 pragas, não é? A praga da água do Nilo se transformando em sangue, a praga dos piolhos, a praga da saraiva, enfim, as 10 pragas, culminando na última de todas elas, e a pior de todas, que foi a morte dos primogênitos egípcios. E aí Deus, depois daquela situação toda, arranca o povo de Israel com o braço forte, porque Faraó, então, depois da última praga, permite que o povo possa ser liberado, possa ir para adorar o Senhor no deserto, para servir o Senhor. E o povo vai, cheio de riquezas, porque Deus fez com que o temor do Senhor caísse sobre os egípcios. E os egípcios começaram a dar para o povo hebreu as vasilhas de ouro, as vasilhas de prata, as suas joias, né? Aquilo que eles tinham. E eles saíram, diz a Bíblia, com muito ouro, com muita prata, com muito gado, né? Houve uma restituição ao povo hebreu de todos os anos que eles foram escravizados, que eles foram torturados, massacrados. Houve uma restituição do Senhor. E eles saíram dali com grande despojo. Eles vão para o deserto. Agora, queridos, sabe o que a gente pensa sobre esse texto? O mais desafiador de tudo não foi Deus tirá-los do Egito, mas o grande desafio era Deus tirar o Egito de dentro deles. O grande desafio não foi eles saírem do Egito, mas o Egito sair de dentro deles. Porque embora agora eles estavam já livres, eles estavam já libertos da escravidão egípcia, mas eles ainda permaneciam, continuavam com uma mentalidade de escravo. E chega um momento da caminhada deles que eles até desejam retornar para o Egito. Tem um momento da caminhada que eles começam a sentir saudades das iguarias do Egito, dos melões, das melancias, dos alhos, das cebolas do Egito. Eles começam a sentir saudades, eles começam a ter desejo pelas coisas que ficaram para trás lá no Egito. Por quê? Porque a mentalidade deles ainda era uma mentalidade escrava. E eles começam então a reclamar de Moisés, dizendo, olha, lá nós comíamos de graça essas coisas. Mentalidade ainda de escravo. Mas o que evidencia, tanto no povo hebreu, naquele processo todos, como para todos nós hoje, o que evidencia ainda uma mentalidade de escravo? O que evidencia? Medo. Uma das primeiras coisas é medo. O texto diz no verso 28, Números 13, 28, o texto que nós lemos, queria que vocês mantivessem as Bíblias abertas aí em Números. Verso 28 diz assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os gigantes. Então o povo, mesmo tendo a promessa de Deus, de que Deus lhes daria a terra de Canaã, uma terra, como diz a Bíblia, que mana leite e mel, uma terra onde eles iriam experimentar de todas as promessas que o Senhor lhes tinha feito. Quando ele se depara com um desafio, quando ele olha para o desafio daqueles homens, guerreiros, gigantes fortes, o coração daqueles 10 espias, Moisés enviou 12 espias, né? Josué e Caleb, e mais 10, que a maioria de nós não nos lembramos do nome deles, não é verdade? Mas aqui em Números 13 fala o nome deles. E aí, o coração deles estava apavorado. E não somente isso, através daquele relatório negativo, a Bíblia diz que eles apavoraram o coração de todo o povo. Todo o povo de Israel ficou apavorado porque eles começaram a infamar a terra a qual o Senhor lhes tinha dado.
Infamar é falar mal, é dizer das impossibilidades da conquista, das impossibilidades que eles teriam de conquistar a terra. O coração daquele povo estava atemorizado, cheio de medo, cheio de pavor, cheio de pânico. Então não é diferente nos nossos dias, queridos. Muitas vezes o nosso adversário ele quer plantar essa semente de pânico, de desespero, de medo, de pavor em nossos corações, diante das circunstâncias que nos apresentam, diante dos gigantes que nós enfrentamos na vida. E são muitos gigantes, e nós enfrentamos um agora comum a todos nós, não é verdade? Que é esse Covid-19, esse coronavírus, um gigante comum a todos nós. A todos nós. Então, nós temos um gigante para vencer. E nós temos uma Canaã para conquistar. Mas nós temos um Deus extremamente grande, poderoso, muito maior do que o gigante, e que nos dará, pela sua graça, se nós crermos, confiarmos e dependermos dele, a conquista da terra. Amém? A conquista da terra. Então, permanecer com uma mentalidade de escravo, com uma mentalidade de medo, de pânico, de pavor, é permanecer com a mentalidade de escravos. Nós, exemplo do povo de Israel, fomos também libertos da escravidão do pecado. Fomos libertos do Egito, que é um tipo do mundo. Fomos libertos das garras de Faraó, que é um tipo de Satanás na Bíblia, que aponta para Satanás na Bíblia. E fomos libertos do mundo. Mas a questão é, assim como demorou, e eles precisaram passar por um processo muito difícil e lento, de 40 anos, para que o Egito começasse a sair de dentro deles, a questão é, quanto tempo nós vamos precisar para que o Egito, para que o mundo saia de dentro de nós? Para que os conceitos do mundo saiam de dentro de nós, para que os padrões do mundo saiam de dentro de nós, para que as ingerências e os sofismas do mundo saiam de dentro de nós. Quanto tempo a gente vai precisar? Porque se você for parar para estudar a Bíblia, eles necessitariam passar pouquíssimos dias no deserto. Seriam pouquíssimos dias no deserto, poucos dias. A travessia duraria poucos dias. Mas aí, Deus disse, vocês vão passar 40 anos. 1 ano para cada dia que vocês passaram espiando a terra que vocês infamaram. 1 ano para cada dia que vocês reclamaram, que vocês murmuraram sobre a terra que vocês iriam conquistar. E muitos de vocês morrerão nesse deserto, somente os filhos de vocês e Josué e Calebe entrarão na terra. Então, quanto tempo será preciso para que nós possamos permitir que o Espírito Santo arranque de nós, totalmente de uma vez, o Egito, o mundo, os conceitos do mundo? Por isso a Bíblia nos ensina, queridos, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, renove a nossa mente, arrancando dia após dia, gradativamente, os conceitos do mundo, as filosofias do mundo, as ideias do mundo, que são totalmente distorcidas da verdade bíblica, que leve a nossa mente a uma renovação. E só nesse estágio de renovação constante é que nós podemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Amém? Então isso é interessante, é muito importante. Então, vencer a mentalidade de medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim, que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio, mas não de medo. Devemos ser equilibrados, ser moderados, ser prudentes, sim, devemos, mas não ser movidos pelo medo. Devemos ter moderação, sim, porque a Bíblia diz que Deus nos deu esse espírito de moderação. Na NVI diz esse espírito de equilíbrio.
prudência, mas não de pânico, não de medo, não de desespero, porque nós temos um Deus poderoso que luta em nosso favor, que luta por nós. E nós temos esperança. Uma esperança, queridos, que vai para além desta terra, desta vida. A Canaã de Israel era uma Canaã física, era um território físico. Mas a Canaã de Israel aponta para a nova Canaã, a celestial, a Jerusalém que desce do céu. Então a nossa jornada aqui não é o fim. A nossa caminhada aqui não é o fim. Nós temos uma pátria maior, uma pátria celestial. E nós estamos focados nela, olhando para ela. Amém? Aguardando essa pátria que, como diz a palavra de Deus, descerá do céu. Nós estamos aguardando essa pátria celestial. Então a nossa Canaã não é aqui. A nossa verdadeira Canaã ainda não chegou. Mas nós estamos aqui. Neste alvo de fé, nós iremos alcançá-la no nome de Jesus. Amém, queridos? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. O amor de Deus em nós possibilita essa libertação do medo, essa libertação do pânico. Então é preciso que nós experimentemos esse amor, deixamos este amor de Deus invadir o nosso coração dia após dia. Outra coisa que identifica a mentalidade de escravo é o sentimento de inferioridade. Versículo de número 33, vamos ver? Olha o que diz, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são os descendentes de gigantes. Agora, olha o que eles dizem. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha como eles estavam se avaliando, esses 10 espias. Eles estão dizendo, nós éramos aos nossos próprios olhos, nós nos enxergávamos, nós nos víamos. Nós olhávamos para nós mesmos e nos percebíamos como gafanhotos. E aí agora, eles também, por se acharem assim, por se perceberem assim, por se identificarem como gafanhotos, avalia que os seus inimigos tinham a mesma impressão deles. E eles dizem, olha, e eles também nos veem como gafanhotos. Como é que eles sabem que eles os viam como gafanhotos? Eles conversaram com eles, eles tiveram tempo de argumentar com eles? Certamente não. Mas porque eles tinham uma identidade, uma visão da sua identidade distorcida, eles acreditavam que aquelas pessoas estavam olhando para eles da mesma forma que eles se viam, como gafanhotos. Então eles tinham um complexo de incapacidade, um sentimento, de inferioridade. Eles se achavam inferiores. E isso é uma mentalidade de escravo. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós em Cristo? Nós somos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos gafanhotos, nós somos filhos de Deus. Sabe qual é a nossa identidade em Cristo? A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo, uma nova criação em Cristo, uma nova pessoa em Cristo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sabe o que a Bíblia diz que nós somos em Cristo? Nós somos justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo, Deus nos fez ser justiça de Deus. Amém, queridos? Sabe o que nós somos? Nós somos ministros de uma nova aliança, 2 Coríntios 3, verso 18 em diante. Ministros de uma nova aliança. É isso que nós somos em Cristo. Então nós precisamos perder essa mentalidade de inferioridade e nos achar inferior às outras pessoas, ou mesmo inferiores para vencer uma circunstância. Deus é conosco.
e nos deu um espírito eterno, nos deu uma alma eterna. Deus nos deu um espírito eterno, queridos. Você tem que entender isso. Nem mesmo a morte é capaz de destruir aquele que crê no Senhor Jesus. A única coisa que a morte pode fazer com aquele que crê em Jesus Cristo é transportá-lo mais rápido para perto de Jesus. A única coisa que a morte pode fazer com aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é fazer com que ele chegue mais rápido ainda à presença de Deus. A morte não tem poder de nos deter. Paulo canta a vitória sobre a morte, 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E ele diz, porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas lá na cruz, Cristo venceu o pecado, diga aleluia. Então, queridos, preste atenção. Não cabe mais a nós permanecermos com uma mente de inferioridade, nos sentindo inferiores. Como disse Paulo, nós não podemos nos sentir melhores do que ninguém, mas também não podemos nos sentir inferiores a ninguém, nem as circunstâncias, nem os desafios. Há muito potencial de Deus em você e em mim. Há muito potencial de Deus em você e em mim. O que é o potencial, pastor? É aquilo que pode ser, mas ainda não é. Então, dentro de uma semente há um potencial para uma floresta. Não é uma floresta ainda, mas o potencial está ali dentro daquela semente. Dentro de uma semente há um potencial para uma árvore, para uma floresta, mas ainda não é, mas está ali dentro o potencial. Dentro de uma semente humana tem o potencial de nascer um grande homem, uma grande mulher. Não é ainda, mas está ali potencialmente. Então há muitos potenciais dentro de nós, que Deus colocou em nós, queridos. Dons, talentos, habilidades. E às vezes é preciso vir em circunstâncias adversas, vir em situações, dificuldades, lutas, obstáculos, problemas, para que a gente descubra quem é o nosso Deus e quem nós somos nele. E você vai perceber que em Deus você é muito maior do que você imagina. Como disse o salmista, com meu Deus assalto muralha, com meu Deus eu faço proezas. Sozinhos, como disse Jesus em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Sozinhos não podemos muita coisa. Do ponto de vista espiritual, nada. Mas com Ele, queridos, com Ele nós podemos muito. Amém? Com Ele nós podemos muita coisa. Então, não permita esse sentimento de inferioridade, de incapacidade no seu coração de inferioridade. Número 3. Sentimento de incapacidade. Eu falei de inferioridade, agora de incapacidade. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ou seja, estão dizendo, nós somos incapazes. Não há capacidade, não há habilidade nossa suficiente para vencer esses homens, esses guerreiros, esses gigantes. Queridos, é um verdadeiro perigo quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. Sabe essa questão? Olhe para dentro de você mesmo, você vai encontrar força no seu interior. Esquece isso. Olhe para Cristo. A força nossa não vem de nós mesmos, vem dele. A nossa suficiência vem de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Posso passar por tempos bons, posso passar por tempos difíceis, posso passar por privações, posso passar por adversidades, posso passar por tempos de bonança, eu posso experimentar todas essas experiências e circunstâncias por meio de Cristo que me fortalece. Então, quando eles olharam para si mesmos, eles se acharam incapazes de vencer aqueles gigantes, porque eles estavam focados em sua própria força, focados em sua própria habilidade, focados em suas próprias estratégias. Eles estavam dizendo, olha, nós não somos um exército poderoso, nós éramos escravos até um pouco tempo, aquele povo lá é um povo acostumado com guerra, é um povo guerreiro, um povo que foi treinado por um exército, nós não somos assim, nós somos um povo simples, tímido.
Não há capacidade em nós. Então, esse complexo de incapacidade, esse sentimento de incapacidade, tomaram conta do povo. Sabe o que acontece? Muitos de nós nos sentimos assim muitas vezes, principalmente diante de circunstâncias como essas, que nos rouba, de certa forma, entre aspas, todas as possibilidades humanas. E aí nós precisamos, sabe de quê, queridos? Focar em Cristo. Em Cristo. Porque Ele é a nossa fonte de força. Paulo diz: quem nos capacita é o Senhor. Não que sejamos capazes por nós mesmos, mas quem nos capacita é o Senhor. Ele sabia disso. Então nós não somos capazes por nós mesmos, mas Ele nos capacita. É por meio dEle. E sabe, naquelas experiências que você se sente sem força, que você se sente fraco, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, em que ele diz assim: olha, eu recebi um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De sorte, disse Paulo, que agora eu me gloriarei nas minhas fraquezas, eu me alegrarei nas injúrias, nas tribulações, nas perseguições, nas lutas, nas adversidades, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Olha que paradoxo tremendo, que contradição aparente. Por que ele era forte quando estava fraco? Porque quanto mais se sentia fraco, mais ele entendia a sua necessidade de dependência total de Deus, de Cristo. Então ele é a sua fonte de sabedoria, ele é a sua fonte de inspiração, ele é a sua fonte de saúde, de provisão, de milagres. Jesus é a sua fonte de salvação, de perdão, de paz interior. Ele é a sua fonte. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente faz de outras coisas, até mesmo de pessoas, a nossa fonte. Mas a nossa fonte é Jesus. E a gente não pode se esquecer disso em momento nenhum. E às vezes em circunstâncias assim, em situações assim, para que a gente entenda que Ele é a nossa fonte de todas as coisas. Amém, queridos? Esse é um tempo muito desafiador. Nós estamos em números muito reduzidos, somente nessa semana que se permitiu, não é? Que em número bem pequeno nos reuníssemos. Mas estamos com os cultos online, muitas igrejas fazendo os cultos online, muitas igrejas, ou quase todas elas, por assim dizer. Mesmo assim, queridos, muitos irmãos não têm essa fome, mesmo nesse tempo, de assistir o culto online, ou tendo a oportunidade de estar presente. Né? Eu sei que alguns, por questão de prudência, tudo bem, mas mesmo não podendo assistir o culto, participar do culto ali online, reunir a sua família, dizer: vamos, mesmo aqui em casa, não estamos podendo, sabe, nesse momento, estar lá no culto presencial, mas aqui em casa vamos reunir a família e vamos ouvir a palavra. E sabe o que eu tenho percebido? Muita gente distraída nesse tempo. Muita gente distraída. Muita gente distraída espiritualmente. E isso me preocupa muito, sabe por quê? Porque o nosso adversário, ele é como aquele predador. Ele prefere atacar os distraídos e os feridos. Se você já assistiu aqueles programas da Discovery Channel, de animais, predadores, você vai ver que o leão, não é? E todos os predadores, eles preferem atacar aquele animal que é pequeno ainda, ou que está já doente, já debilitado, já ferido, ou que está mais afastado do rebanho. Já perceberam isso, sim ou não? Quanto mais distraído aquele animal estiver, quanto mais distraído ele estiver, quanto mais distraído ele estiver, quanto mais fraco ou ferido estiver, é mais fácil daquele predador ir lá e conseguir
roubá-lo, destruí-lo, matá-lo, feri-lo, sequestrá-lo. Então nós precisamos fazer essa correlação com o mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí o texto diz, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, né? Então assim, resistir firmes na fé, resistir firmes na fé. Então ele anda como um adversário, como um leão, como um predador feroz, buscando a quem possa devorar. E ele quer fazer com quem? Quem está distraído. Quem está distante do rebanho. E é claro, eu não estou falando distante do rebanho no sentido físico agora. Entende? Vocês me entendem o que eu quero dizer, sim ou não? Eu estou falando distante do rebanho sem receber a palavra, sem receber assistência, sem receber a cobertura espiritual, sem receber o conselho da direção de Deus. Nós não podemos estar soltos, queridos. Nós precisamos de mentoreamento, de pastoreamento, de disciplina espiritual. Todas as quartas-feiras eu me reúno com o meu pastor, o apóstolo José, toda quarta-feira à noite. Termino o culto aqui, eu corro lá para o meu quarto, a gente tem uma conferência online. Eu e mais vários pastores que estão debaixo da cobertura dele. Toda quarta-feira. Porque eu entendo que eu não me basto. Eu preciso de discipulado. Eu preciso de orientação. Eu preciso de alguém que ore por mim, que me abençoe, que me ministre. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Então eu percebo, infelizmente, que nesse tempo muitos irmãos estão distraídos. Não só em nossa congregação, isso infelizmente é geral. Enquanto tem outros que estão vindo, que estão se convertendo, tem outros também, tantos que estão se esfriando. E nós não podemos estar desapercebidos, sabe? Porque isso nos faz correr um risco muito grande. Porque o inimigo está de olho em todo mundo, claro, mas ele acha mais fácil atacar quem está mais distraído. Quando a pessoa vê só é o bote, já é de vez. Então vamos ficar atentos no mundo espiritual. Vamos ficar ligados no mundo espiritual. Não vamos achar que isso é uma coisinha boba. Nós temos um Deus muito grande, sim, mas nós estamos vivendo em tempos de grandes batalhas espirituais, de grandes guerras espirituais, queridos. Só não percebe isso quem é cego espiritualmente, quem é míope espiritualmente. Sabe? Nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de o início das dores. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar. Nós não podemos dizer nem precisar. Mas uma coisa nós podemos dizer. Nós estamos experimentando o início das dores de parto para o nascimento do arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Então nós não podemos ficar distraídos, desapercebidos nesse tempo. Quantos entendem o que eu quero dizer? Diga glória a Deus. Outra coisa que havia dentro deles, por causa desse sentimento dessa mentalidade de escravos, uma tristeza terrível, paralisante, porque eles estavam olhando para aqueles que estavam infamando a terra. Por causa que eles estavam ouvindo os relatórios negativos dos seus irmãos. Eles ficaram extremamente tomados por uma tristeza. Números 14, verso 1. Olha o que diz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite toda. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E também toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha só, o texto diz, versículo 1, que toda a congregação e o povo chorou a noite inteira, tomados por um sentimento de uma tristeza profunda, levados por uma emoção terrível de pânico, de medo, que os levaram a ficar tristes.
Porque 10 espias, 10 homens que não souberam discernir o que Deus tinha para eles, a promessa de Deus, aqueles 10 homens infamaram toda a terra. E aqueles 10 homens influenciaram negativamente todo o povo de Israel, ao ponto de todo o povo de Israel ficar com seu coração entristecido, chorando a noite inteira. Eles acharam, ao fim, vamos morrer todos no deserto. Vamos morrer todos no deserto. E isso, de fato, infelizmente, foi o que aconteceu a longo prazo, mas não por conta dos gigantes, por causa da sua mentalidade de escravo, que não tinha saído de dentro deles ainda. Então eles permitiram que essa tristeza tomasse conta dos seus corações. E aqui eu não estou falando de uma tristeza normal, que nos acontece porque alguma coisa, não é, ruim aconteceu, você tem um sentimento de tristeza momentâneo, ou de luto normal quando se perde alguém querido. Eu estou falando de uma coisa espiritual, sabe? Uma tristeza espiritual que vem trazendo pânico, pavor, choro sem necessidade, lágrimas sem necessidade. Nós muitas vezes choramos por coisas que não é para nós chorarmos. E deixamos de chorar em momentos que é para chorarmos. Por exemplo, um momento como esse, é para a gente chorar diante do Senhor, clamando a sua misericórdia. Chore os ministros de Deus entre a pedra e o altar e diga: poupa o teu povo ao Senhor e não entregue a tua herança ao opróbrio, porque se diria entre as nações, aonde está o Deus deles? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. É o choro de derramar o coração na presença de Deus por causas espirituais, por guerras intercessórias. Mas não um choro do pavor, do medo, da desesperança, de achar que Deus nos abandonou. Mas aquele povo permitiu que isso acontecesse e aquela mentalidade de escravos os levou a essa tristeza mórbida. Quinta coisa, murmuração. Murmuração. Agora, voltando um pouquinho aqui no ponto 4, olha só, essa tristeza estava atrelada com aquilo que eles ouviram. Eles ouviram relatórios negativos, e se encheram de medo e tristeza. Então, queridos, cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Nós precisamos entender, irmãos, que os nossos sentidos, 5 sentidos que Deus nos deu, eu digo do corpo mesmo, os sentidos físicos, 5 sentidos físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Os 5 sentidos são as janelas para a nossa alma. São as janelas. O que vai entrar na nossa alma vai entrar por uma dessas portas, seja bom, seja ruim. E desses 5 sentidos, talvez os mais fortes é a visão e a audição. Porque, por exemplo, se você está assistindo uma coisa, você está ouvindo e vendo ao mesmo tempo. Você não está pegando, você não está sentindo sabor e você não está sentindo cheiro. Para tocar, sentir sabor e cheiro, é preciso estar perto. Mas com a audição e com a visão, mesmo à distância, é possível ver e ouvir. E dependendo daquilo que você vê e ouve, pode contaminar a sua alma, pode encher o seu coração de tristeza, de medo, de pavor, de melancolia, de um sentimento de incapacidade, de um sentimento que você não é capaz de vencer. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então eles ouviram um relatório negativo. Os 10 espias trouxeram um relatório negativo. Josué e Caleb, irmãos, trouxeram um relatório positivo, dizendo: olha, Deus nos dará essa terra. Tem desafios? Tem gigantes? Tem, mas o nosso Deus é conosco e esse povo será o nosso pão. Mas em vez de ouvir Josué e Caleb, eles ouviram os 10 espias, negativos, cheios de medo, cheios de incredulidade. E o resultado, pânico, tristeza, sabe, desespero. E acabaram, como eu disse, perecendo no deserto. Então aquilo que você ouve pode contaminar a sua alma. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê.
Por que eu vou emprestar minha alma para coisas que vai me contaminar, para coisas que vai me tirar da rota, irmãos? Eu sei que tem coisas que me tiram do foco. Para que eu vou gastar meu tempo ouvindo? Às vezes alguém posta em um grupo, algum dos grupos que eu estou, alguma coisa. Eu faço parte de vários grupos da cidade aqui, de fora da cidade também. E aí eu vejo comentário, misericórdia, triste, que notícia ruim. Eu nem abro. Se já estou vendo os comentários que a notícia é ruim, eu vou abrir para quê? Só para alimentar uma curiosidade? Eu nem abro. Porque eu não quero contaminar o meu coração. Eu não quero contaminar a minha alma com medo e desespero. Eu já tenho tantos desafios para vencer. Para que eu vou acrescentar mais coisas ruins? Vocês me entendem, queridos? Amém? Então, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Provérbios capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Coração, símbolo de mente, de sentimentos, de emoções, de alma. Guarda, porque é daí que vai sair as fontes da vida, as origens, as fontes da vida. Amém, queridos? Quinto ponto, que evidencia uma mentalidade de escravo: murmuração. Murmuração. Eles murmuraram contra Moisés e murmuraram contra Deus. Verso 2, capítulo 14, verso 2 e 3 diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz aqui o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Tem muito crente que às vezes no momento do desespero fala isso. Quando eu estava no mundo não era assim, né? Quando eu estava no mundão era mais tranquilo. Quando eu estava no mundão, tem muito cristão que ainda está com saudade das cebolas do mundo, dos melões do mundo, das melancias do mundo, dos alhos do mundo. Como eles ficaram com saudade dessas iguarias lá do Egito. Não seria melhor voltar? E eles começaram a murmurar. Murmuração é falar mal. É falar mal. Murmurar é o contrário de louvor. Porque louvor é falar bem. Amém? É elogiar, é falar dos atributos de Deus. Falamos sobre isso, se não me engano, quarta-feira passada. De quarta que passou a 8 dias atrás. Então, murmuração, eles começaram a murmurar contra o seu líder, contra Moisés, e começaram a murmurar contra Deus. É queixar, é se queixar. Às vezes até queixar em voz baixa, é maledicência, é reclamar, movido por um sentimento de insatisfação constante. E eles começaram a fazer isso, reclamando, murmurando de Moisés e de Deus. E chega um momento que eles querem até apedrejar a liderança e também os dois, né, Josué e Caleb. E Deus intervém com a sua glória e os poupa. Olha onde eles foram, mesmo depois de ter visto tantos milagres, irmão. Se esqueceram dos milagres de Deus de forma tão rápida. Nós não podemos nos esquecer dos milagres do Senhor, por conta de uma adversidade que enfrentamos, por conta de uma luta que enfrentamos, por conta de uma provação que enfrentamos, de uma dificuldade. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez em nossas vidas. Amém? Nós não podemos nos esquecer da bondade e da graça do Senhor, liberada sobre nós. E outra mentalidade de escravo foi a rebeldia, oposição, teimosia, resistência, uma vontade contrária e uma vontade oposta. Verso 5 do texto que nós lemos. Rebeldia contra o seu líder Moisés e contra Deus. Teimosia. Queridos, você sabe que essa é uma das áreas mais desafiadoras de a gente vencer, eu e você, todos nós.
A nossa natureza adâmica, ela é rebelde por natureza. A nossa natureza adâmica, ela não quer se submeter a Deus de forma nenhuma. Porque lá no Éden foi exatamente o que o homem fez, ele declarou a independência de Deus. Você sabe disso? Ele declarou a independência de Deus. Então, uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem que vencer, e aí tem a ver com a conquista da nossa vontade, depois que a gente se converte, é exatamente essa: submeter a nossa vontade à vontade do Pai em todas as áreas da nossa vida. Mas nós somos teimosos por natureza. Nós ficamos, às vezes, igual aqueles meninos birrentos, batendo o pé, argumentando com Deus. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa forma? Não é assim que a gente fica. Mentalidade ainda de escravos. Então aquele povo estava debaixo dos algozes, dos chicotes de Faraó, e tinham que se submeter na raça. E agora que eles têm a liberdade de se submeter ao Deus Todo-Poderoso, e a liderança que Deus havia instituído sobre eles, de forma voluntária, eles dão birra. Eles querem bater o pé, eles querem contestar com Deus Criador. E Deus disse que por conta disso eles iriam perecer no deserto. E a gente vai aprendendo, irmãos, essas lições espirituais. Nós não podemos fugir daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida sem que haja consequências para isso. Nós não podemos fugir do que Deus tem planejado para nós sem que haja consequências para isso. A gente às vezes acha que fazer a vontade de Deus vai ser doído para nós, vai ser ruim para nós, quando na verdade é o contrário. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que a princípio para nós não pareça ser, mas ela é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Então, vamos nos submeter voluntariamente à vontade do Senhor para as nossas vidas. Você sabe, quando Jesus estava no Getsemane, eu até gravei um vídeo essa semana falando sobre isso. Lá no Getsemane, quando ele suava sangue, suas glândulas sudoríparas estouravam e o sangue se misturava com suor. Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Tua vontade. Sabe o que você deve fazer? Fale com Deus. Qual é a tua vontade, Senhor, nessa área da minha vida? Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida conjugal, para a minha vida empresarial, para os meus negócios? Qual é a tua vontade para o meu relacionamento? Qual é a tua vontade para as minhas amizades? Qual é a tua vontade para o meu ministério, para o meu chamado? Qual é a tua vontade para o meu casamento? O que o Senhor quer que eu faça como esposa, como marido, como pai, como mãe, como pastor, como discípulo, como ovelha, como filho espiritual, como líder de célula? O que o Senhor quer que eu faça? E aí, queridos, o mais difícil para nós é dizer e viver como Jesus disse e viveu. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. No rolo do livro está escrito sobre mim. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Se submete voluntariamente à vontade do Pai. Para justamente nos libertar desse espírito de rebelião. Lá no Getsemane, quando Jesus... Olha, irmão, não sei se você já pegou essa revelação, porque isso é muito forte. Jesus começa a derramar sangue no Getsemane. Já tentou para isso? Todo o sangue derramado de Cristo foi para nos redimir de algo. E o sangue derramado do Getsemane foi para nos redimir da rebeldia, da nossa teimosia, de querer fazer as nossas vontades, de dar calundu, das nossas birras, das nossas rebeldias e teimosias, porque ele derrama esse sangue ali, quando ele está exatamente orando, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Enquanto ele se submete à vontade do Pai, e ele derrama o seu sangue naquele primeiro momento ali no Getsemane, aquele sangue derramado
é para nos redimir da nossa má vontade humana, da nossa vontade distorcida, da nossa vontade corrompida, da nossa vontade que se rebela contra Deus e contra os princípios de Deus, da nossa vontade independente de Deus. O maior desafio do ser humano não é nem aceitar Jesus como Salvador. Todos querem ter um Salvador. O maior desafio do ser humano é aceitar Jesus como Senhor. Porque quando você aceita Ele como Senhor, você está dizendo: Senhor, Tu passas a ser o dono da minha vida, e eu passo a ser teu servo de orelha furada, o teu servo voluntário, para que a tua vontade se cumpra em mim, não a minha. E isso não é tão fácil assim, porque você tem que vencer muitos orgulhos, eu tenho que vencer muitos orgulhos, a gente tem que passar por cima do nosso orgulho para submeter a nossa vontade ao Pai. Mas o final é que a gente vai experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. A gente vence a mentalidade de escravo, vencendo as rebeldias e teimosias do nosso coração. Diga amém se você está entendendo. Amém? E aí a gente muda essa realidade, plantando obediência ao Senhor, pedindo a sua graça para sempre obedecermos, por mais que o caminho pareça ser difícil. Se nós, pela graça do Senhor Jesus, permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, arrancando essa mentalidade de escravo, arrancando do nosso coração o Egito e plantando a mentalidade de filhos, porque Jesus, o Filho de Deus, se submeteu voluntariamente. Se nós permitirmos que o Espírito Santo plante dentro de nós essa mentalidade de filhos amados, filhos obedientes, que obedecem voluntariamente, porque é tão amado, que sente desejo de obedecer. Se sente tão amado que não se sente ruim por obedecer. Sabe quando o filho se sente amado extremo? Ele não tem dificuldade de submeter, de obedecer, porque ele se sente amado. Então, se nós permitirmos que o Espírito Santo plante isso dentro de nós, queridos, vencer essa mentalidade de escravo, nós iremos conquistar a terra que o Senhor tem para nós. Nós iremos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós em cada área de nossa vida, familiar, conjugal, financeira, material, espiritual, amém? E acima de tudo, a Canaã celestial. Você crê nessa verdade? Amém? Que pelo Espírito Santo, eu e você, essa palavra é para mim também. Amém? Eu me incluo nela nessa noite. Se permitirmos o Espírito Santo fazer isso em nós, pela palavra e pela graça do Senhor Jesus, nós iremos ter resultados extraordinários em nossas vidas. Amém?